Olá, mais um Mexa-se no ar. Estamos falando de treinamento de força. No programa passado falamos de treinamento de força para iniciantes a intermediários. Mas o que varia entre iniciantes, intermediários e indivíduos avançados? Quem vai esclarecer um pouco desse tipo de treinamento é o professor Roger. Roger, pensando em indivíduo avançado, como que nós podemos caracterizar um indivíduo avançado? Bom, a primeira variável seria o tempo de treinamento que a pessoa tem. A gente poderia classificar o avançado com mais de um ano de treinamento, pelo menos. Porém, a gente vai achar na literatura aí alguns parâmetros, alguns professores que colocam como 4 anos indivíduos treinados para fazer alguns tipos de testes, avaliações e pesquisas. Essa frequência também, que é uma coisa importante, é que o indivíduo ele pratica a musculação de forma contínua, o treinamento de forma contínua, ou seja, se a pessoa vai uma semana e para outra e soma aí 1 ano, 2, ela não pode ser considerada uma avançada também, tem que ter um tempo aí constante de treinamento. Além da frequência também e do tempo total de treinamento, seria também a intensidade do treino que ela faz, a forma como ela segmenta o treino, como ela divide os grupos musculares e o volume total do treinamento. Quantas séries ela faz por grupamento muscular, que tipo de método ela usa. O método varia muito de um iniciante para um avançado. Existem métodos mais adequados para indivíduos iniciantes, que não vão exigir tanto, e métodos mais pesados, mais exaustivos, que vão ser para indivíduos mais avançados. Tem um preparo físico, um condicionamento físico adequado para esse tipo de trabalho. Muita informação aí que o professor Roger acabou de passar para a gente. Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais detalhado para quem está em casa, então, para entender. Indivíduos avançados, a gente, então, primeira coisa que a gente pensa, tempo, experiência em treinamento. No mínimo 1 ano, e aí até alguns autores na literatura mostram 4 anos participando desse tipo de treinamento para ser então considerado um indivíduo avançado. É bastante tempo. É bastante tempo. E talvez seja a principal variável que a literatura apresenta para nós é o tempo total de treinamento que a pessoa tem. Quando você vai pesquisar na literatura, é sempre a primeira variável que aparece, o tempo total de treinamento que a pessoa tem. E esse indivíduo avançado, quantas vezes na semana seria um treinamento para ele considerado ideal? No mínimo 3 para cima, 4, 5, 6 vezes. Menos que isso não pode ser considerado um avançado. Quanto mais avançado, seria mais segmentado o treinamento dele. Explica o que seria esse treinamento segmentado. Um indivíduo iniciante ele teria aquele famoso treino AB, né, divisão AB. O intermediário, um treino AB ou um ABC, ou seja, dividindo o corpo ali em 3 treinos diferentes. Já o avançado, ele vai começar de um ABC, na melhor das hipóteses, e vai seguir para um ABCD ou um ABCDE, ou seja, ele vai treinar aí 3 treinos diferentes ou até 5 treinos por semana, talvez até 6, dependendo da pessoa, se é um atleta ou não, e como ele quer o desempenho dele. Essa variação, a segmentação do treino vai depender do objetivo, se é a hipertrofia máxima, e a maioria costuma ser, se é potência, se é agilidade, como é que vai ser a divisão, vai depender do objetivo da pessoa. Em 90% dos casos, as pessoas que vêm para a academia querem hipertrofia. Então o treino é mais segmentado buscando hipertrofia. Pensando nesse treinamento segmentado, vamos dar um exemplo. Digamos, por exemplo, hoje segunda-feira eu treino um grupo muscular. Peitorais, por exemplo. Quando, novamente, esse indivíduo vai fazer esse treinamento? Depois de 1 semana. Quando o indivíduo é muito avançado, consequentemente, o volume total de treinamento, ou seja, a somatória de séries, repetições, vai ser muito grande. Ou seja, vai ultrapassar 30 séries brincando, podendo chegar a 50 em alguns casos. Isso vai gerar uma microlesão, um processo inflamatório no tecido muscular tão grande que o tempo de recuperação costuma girar em torno de 1 semana. Ou seja, cada treino na segunda-feira, próximo treino na outra segunda-feira. Então, praticamente, você leva aquele grupo muscular à exaustão. Exatamente. Esse é o objetivo do treinamento para avançado, chegar à exaustão, chegar à falha muscular. Porém, é sempre importante lembrar que a falha muscular ela é um fator primordial para a hipertrofia, só que ela não deve acontecer o ano inteiro. É importante no processo de periodização, ou seja, na forma como o professor, o personal vai montar o treino, o calendário de treinamento, que ele coloque período de recuperação, para que o aluno, atleta, ele consiga chegar à falha em alguns momentos do treinamento, em outros ele faça um treino um pouco mais leve, onde ele não vai chegar à falha, para que o corpo dele se recupere, não corra o risco de se lesionar de fato e ele ficar sem treinar por algum tempo. E aí, pensando em indivíduos altamente treinados, periodização é fundamental nesse programa de treinamento. A ciência de treinamento, quando ela vem para a academia, para o dia a dia das pessoas, ela vai se converter em periodização. É quando você vê o trabalho do personal, do teu educador físico sendo colocado em prática. Tudo que ele aprendeu na faculdade vai estar exibindo na periodização dele.
É a saúde do aluno, é o bem-estar do aluno, é o resultado do aluno num pedacinho de papel. Parece pouco, mas é uma coisa muito grande. Então, é toda uma estruturação desse tipo de treinamento que vai levar aí ao pleno sucesso, a atingir todos esses objetivos almejados aí ao longo de, né, vários anos de treinamento. E quem vai contar um pouco a história agora para vocês, como indivíduo treinado, é o professor Wilson. Vamos conferir agora o depoimento dele com essa experiência, então, no treinamento de força. E agora, então, o Wilson vai contar como tudo começou, essa paixão aí pelo treinamento resistido. Então, Cassiano, na verdade, comecei a treinar musculação por conta mais do esporte, né? Praticava voleibol, atletismo e esportes que envolvem potência. E por conta disso, o mesmo esporte, nós éramos, né, direcionados à sala de musculação para treinar. Então, a partir do momento eu comecei a tomar gosto, porque a gente começa a ver os resultados. Comecei muito cedo, na verdade eu tinha 13 anos de idade quando a gente começou, né, a praticar o esporte no nível mais competitivo. E aí a gente vai sentindo a evolução, principalmente no condicionamento físico, né, vendo que a gente tinha um pouco mais de força para realizar o esporte. E aí foi assim que começou, na verdade, mais voltado para o desempenho físico do que necessariamente hipertrofia. E hoje a gente vê assim, você todo forte, né, definido. Você sempre foi forte ou era magrinho? Como que era o teu biotipo lá há vários anos atrás? Como eu falei, eu comecei muito cedo, então é claro que eu tinha um corpo de um pré-adolescente, né? Mas já apresentava uma certa facilidade no desenvolvimento físico. Já tinha uma característica de capacidade física de potência, né? Justamente por isso que eu praticava esses esportes, eu tinha uma facilidade. E aí, com treinar, foi evoluindo, a gente mostrando resultados mesmo ainda com pouca idade. E o incentivo dos professores, o pessoal que treinava na academia, notando que tinha um bom desenvolvimento, o garoto, né, com essa idade, fica motivado, alguém falando que você está se evoluindo. Então, a partir disso aí, foi tomando uma proporção um pouco maior, a seriedade, a frequência, que antes era só 2 vezes na semana por conta do esporte, começou a ser frequente, buscando melhorar mais ainda, né, tanto a parte física quanto a parte estética. Então, juntou um pouco do incentivo das pessoas ali e o notar na evolução relacionada à potência muscular, né? Então, as coisas foram levando a gente gostar mais ainda da prática. Bacana. Então, o esporte já foi, não realiza mais, né? Não se encontra dentro aí desse ambiente esportivo, mas o treinamento de força persiste até hoje. A gente percebe, primeiro, depois de alguns anos, né, o volume muscular aumentado, mesmo por conta da redução da prática de outros esportes, a gente fica mais ligada ao resultado estético, né? Então, o volume muscular apareceu com mais intensidade após diminuir o ritmo dos outros esportes. E com o tempo a gente vai tomando gosto mesmo pela prática, né? Pela sensação pós-treino. Então, isso para o praticante de qualquer esporte, mesmo que seja o exercício resistido, que não necessariamente é um esporte ali, é uma competição, mas a gente vai sentindo falta daquela fadiga, né, do esforço alcançado durante o treino. E isso foi passando aos longos dos anos e se tornou, na verdade, um estilo de vida, como se fosse escovar os dentes. Então, são 27, quase 28 anos treinando, né? 27 anos, na verdade, treinando. E então você faz isso há tanto tempo que, se você deixar de fazer, parece que você
está ficando doente. Então, não é mais questão simplesmente de resultado, é necessidade do corpo da gente estar em atividade física e mais principalmente relacionado à força. Bacana! E já no próximo bloco a gente vai mostrar a rotina de treinamento do professor Wilson. Não saia daí, voltamos já. E no bloco anterior falamos um pouco de indivíduos que têm experiência com treinamento de força. E agora o professor Wilson vai mostrar como seria uma sessão de treinamento de força para esse tipo de indivíduos que já tem aí uma grande, um grande tempo com esse tipo de treino. E quem vai estar explicando para a gente o que o professor Wilson está fazendo é o professor Roger. Vamos lá, o Wilson vai começar a aquecer, é isso? Isso. Quando a gente fala sobre treinamento para avançados, uma das coisas que são mais esquecidas, negligenciadas, é a parte da mobilidade articular, do aquecimento pré-treino. É importante isso, porque você consegue melhorar a sua capacidade de flexibilidade, você consegue melhorar o movimento das suas articulações, o que vai melhorar a sua amplitude, consequentemente, no treino. Então é fundamental, tanto para prevenir lesão, quanto melhorar a performance. E o professor Wilson está dando alguns exemplos de exercícios simples, alguns até bobos, mas que ajudam muito o desenvolvimento da capacidade de mobilidade, flexibilidade e que vão melhorar o desempenho no treinamento. Então, um músculo mais flexível, consequentemente, maior poder de força. Exatamente, não só poder de força, o poder de conseguir uma amplitude maior, que vai gerar um microalisamento maior do tecido muscular, o que vai gerar, consequentemente, a hipertrofia. São coisas que indiretamente vão ajudar na hipertrofia muscular. A gente está com um exemplo aqui agora, um exercício de mobilidade escapular. É um exercício muito bom para quem quer trabalhar a parte peitoral, uma vez que a musculatura dos dorsais são antagonistas à musculatura do peitoral, ou seja, quando eu contraio o peitoral, automaticamente eu relaxo a musculatura de dorsais. E as escápulas são regiões do nosso corpo que tendem a ficar com pouca mobilidade muito reduzida, em função da falta de alongamento, da falta de exercício desse tipo, o que vai prejudicar tanto o exercício de peitoral quanto os de dorsais, e podendo gerar, em alguns casos, lesões. Então, tudo isso que o Wilson está fazendo seria parte do aquecimento? Parte do aquecimento dele. Seria fundamental que todo aluno avançado, mesmo iniciante, ele fizesse esse trabalho pré-treino, antes de começar o treinamento. Lógico, cada grupo muscular que você vai treinar, existem aquecimentos específicos para trabalhar mobilidade e flexibilidade. Exercício para peitoral, para ombro, para tornozelos, para perna de uma forma geral, enfim. Dando alguns exemplos de exercício para superior, principalmente peitoral. No caso agora, estou fazendo um exercício que vai possibilitar ele uma movimentação dos ombros, muito boa, está alongando o peitoral consequentemente, e o dorsal quando ele puxa o bastão de volta. Então, exercício bem simples e bem eficaz também. Hoje a sessão vai ser para peitorais, é isso? Peitorais. O objetivo é esse. Então vai aquecer bem e vai começar a fazer um treino mais avançado para peitoral. O volume vai ser alto, ou seja, a quantidade de exercícios séries vai ser mais alto do que a média. E o tempo de intervalo vai ser reduzido. A gente vai usar alguns métodos que vão ser mais pesados, porque ele é uma pessoa mais experiente, mais capacitada para esse tipo de treinamento. Em termos de tempo, teria quantos minutos deveria aquecer, ou isso é muito particular de indivíduo? De 10 minutinhos, para mim, está ótimo. De 5 a 10 minutos já é o suficiente. Por isso que a questão do aquecimento é uma coisa, às vezes, negligenciada. É uma coisa simples, não vai ocupar tempo do seu treino e as pessoas acabam esquecendo, deixando de lá, não dando a devida importância. Então aqui seria mais uma ativação neuromuscular a fim de aquecer principalmente aquele grupo muscular que vai ser trabalhado. Exatamente, o que vai possibilitar um recrutamento maior de neurônios motores, vai possibilitar também a questão da capacidade de contração da fibra muscular, o que vai melhorar o desempenho no treinamento.
E a diferença também é que o drop set não foi com séries fixas. No primeiro drop set ele fez 3 séries de 12. Aqui foi até a falha, depois a gente reduzia. Então a gente não colocou o número de séries fixas, né? Dado o cansaço e o desgaste que ele estava no final do treino já. Então essa oscilação de séries foi um pouquinho maior. Bacana, Roger, muito obrigada aí pela participação no Mexa-se. E é claro que na semana que vem tem mais. Até lá, Mexa-se!